Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre ondas de calor, né? Ou seja, vocês sabem o que são ondas de calor? Vocês já tiveram a curiosidade de procurar? Já tiveram a curiosidade de saber o que é esse termo? Até porque, né, há poucos dias atrás, né, há 4 dias atrás, saiu uma notícia de que uma onda de calor, né, matou 3 pessoas na Espanha, né, e teve onda de calor em Portugal, sabe? Só eu falando onda de calor, ou seja, parece, né, que explodiu uma bomba atômica e veio aquela avalanche de calor, né? Né? Então, nós vamos, nós vamos hoje, né, tentar desmistificar, né, o que é essa onda de calor e aqui comigo, né, nada melhor do que o professor Ricardo para fazer isso. Professor Ricardo, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Tiago. É um prazer estar aqui contigo no canal, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto aí. Beleza, tranquilo. Bom, eu vou compartilhar aqui a notícia, né? E através disso o professor Ricardo vai explicando melhor, né? Com toda a propriedade que ele tem, né? Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui agora, vamos compartilhar para todo mundo, né? Porque para não dar erro. Vamos lá. Mete bronca. Então é o seguinte, ó. 3 morreram na Espanha por onda de calor, né? Portugal entra em alerta vermelho, né, por altas temperaturas. Né? Então, aí eles falam, né, justamente, né, que a onda de calor na Espanha, aí mostra o pessoal na praia aqui, né? Se fosse realmente uma onda de calor, né, se fosse uma onda eletromagnética, no caso, o pessoal estava fudido ficar na praia. A Uma Espanha folha quente. exatamente. Né? A Espanha emitiu alerta nas áreas do sul do país, onde a expectativa de temperatura é de que chegue a 45 graus. Né? Aí fazem aquele alarde de sempre. E onde eu até postei nas minhas redes sociais, né, lá no Facebook, mostrando que em Portugal, na década de 40, as temperaturas foram muito maiores. Né? Então, não tem muito o que falar. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui, né, uma carta, né, uma chamada carta sinóptica, né, professor? Isso, uma carta sinóptica. Isso, a carta sinóptica que o professor Ricardo vai destrinchar isso aí para a gente muito melhor. Bom, já está aí? Já, está perfeita, muito bem. Então mete Do dia bronca. 3 de agosto de 2018, né, em plena chamada Isso, onda na Europa, né? Para quem isso, está aí exatamente. observando, a carta, né, em formato cônico, né? Então, inferior direito, vocês estão vendo que é do Met Office, né, que é a instituição responsável pela plotagem da carta, a gente chama de plotagem esse desenho, e a análise, ela foi analisada com os dados que foram coletados de todas as estações meteorológicas, e vocês podem ver que logo um pouquinho acima tem um H1018, para as pessoas poderem se referenciar, ali está a Península Ibérica, né? O professor Tiago está mostrando ali o H18, que é uma alta pressão, e a Península Ibérica. Está um pouquinho mais para cima está a bota da Itália, né? Então ali todo é o mar Mediterrâneo, tá? O professor Tiago também mostra para eles a Groenlândia, para eles reconhecerem a Groenlândia onde está, tá? A Inglaterra, então, está um pouco mais para o lado direito, né? E toda a Europa ali. Então, o pessoal está reconhecendo aí a carta sinóptica na projeção aí cônica, tá? Bom, o que está acontecendo aí? Todos esses Hs que as pessoas estão observando são altas pressões, tá? Como é que funciona uma alta pressão? Qual é a assinatura de uma alta pressão na atmosfera? Primeiramente, ela inibe a formação de nuvem, portanto, o céu vai estar bastante limpo, certo? Então, se você não tem nuvens e o céu está bem limpo, você vai ter alta incidência da radiação solar na superfície, o que vai gerar a insolação, que é o processo de aquecimento da atmosfera por baixo, quando a radiação solar incide sobre a superfície.
E nós temos que notar que eles estão lá saindo do verão, portanto, né, a gente sabe que, climaticamente falando, as temperaturas mais elevadas não começam não aparecem no começo do verão, mas mais do meados para o final. E o que aconteceu, em particular, nesses dias? As pessoas que estão nos observando aí nessa carta sinóptica estão verificando que há um corredor de Hs, né? Então, um corredor de Hs que vai desde lá do fundão do Mediterrâneo, né? Pelo interior do continente europeu, né? Alemanha, França, passando pela Itália também, passando por Espanha, passando por Portugal e fechando lá no gargalo do Mar Mediterrâneo. Então, toda essa região aí está sendo dominada por centros de alta pressão, que vão, então, fazer o quê? Essas características que a gente acabou de falar, alta insolação. Então, com uma região gigantesca aí, sendo coberta por centros de alta pressão, em meados para fim de verão, onde você tem muita insolação, então é um período que você tem mais horas de brilho solar, né? Você vai, então, ter o quê? Temperaturas elevadas. E não podemos esquecer que o mar Mediterrâneo, é um mar muito fechado, então a circulação dele não ajuda a diminuir as temperaturas, tá? Ele vai esquentar muito, ele vai esquentar bastante. Então, por isso que você vai ter temperaturas elevadas desde a parte litorânea até a parte interna continental, onde o efeito da continentalidade aumenta também. Tá? E olha só, tem alguma coisa de diferente acontecendo na atmosfera? Não, essas altas pressões, elas conseguem as baixas pressões. Então, toda essa muvuca que o pessoal está vendo aí de linhas, né, de Ls, de lows, baixas pressões, ficaram aprisionadas. Elas estão correndo nesse corpo norte e indo de volta ali, né, para o Ártico, tá? Então, temos lá desde uma baixa a oeste da Groenlândia, em 987 milibares, ou hectopascais, isso daí é um ciclone extratropical acentuado, já está bem maturado aí. Como a gente vai passando em um esquema ferradura de outros ciclones extratropicais, um grandão de L1003 ali também, né, um outro de L1007, como o professor Tiago está mostrando, entre essas curvinhas aí, são ciclones maduros, alguns já estão em fase de decaimento, mas então nada mudaria se um desses ciclones extratropicais tivesse a força de romper esse bloqueio de altas pressões. Tá? Então não é o fim do mundo, não é aquecimento global, não é a mudança climática, é simplesmente um retrato, também nada estranho da atmosfera, em que você tem situação de conjunção aí de vários anticiclones, além do fato de nós estarmos no auge para o final do verão, onde as temperaturas do hemisfério norte, onde as temperaturas também são mais elevadas, ok? Perfeito. Eu só quero salientar aqui, né, pessoal, aquele que o professor Ricardo falou, esse corredor de alta pressão aqui, né, uma coisa interessante que realmente aprisionou o sistema de baixa pressão aqui, né, não deixando esse sistema vir para... Exatamente isso, professor. Eles foram conduzidos a passar seguindo aí uma trilha de baixas pressões. E esse de baixa pressão aqui também não estava conseguindo chegar, né, aqui de baixo, né, vindo do Atlântico, né, aqui aqui 40 graus. Isso, 40 graus. Isso, exatamente. Então, ficou os bichinhos aqui, coitadinhos, ficaram aprisionados, né, e realmente deu essa situação, né, de poucas nuvens e alta insolação. Só explica para a gente, pessoal, desculpa te cortar, por que chamam ondas de calor? Onda de calor,
eu mesmo, né, até estudar um pouco mais sobre esse tema e o senhor me tirar essa dúvida, achava, né, que onda de calor era aquela, né, porque é propagação de calor em si, né, porque eu entendo de propagação de calor de onda eletromagnética, né, porque calor é diferente de temperatura, né, então aí é uma coisa que eu não entendia. Eu falei, pô, beleza, o quê? Vem aquela onda eletromagnética, aí isso aqui, pô, onda eletromagnética se propaga a velocidade da luz, então passaria rápido, não ficaria 1, 2, 3 dias. Então, o que é, né, em si essa onda de calor? Seria essa alta pressão aqui, essas condições? O que seria? É uma confusão generalizada, porque a gente usa em meteorologia o termo ondas, né, fazendo alusão às altas e baixas pressões como se fossem ondas mesmo, quando a gente faz essa análise das cartas sinópticas, que são essas linhas isóbaras, que as pessoas estão vendo uma linha mais fininha com um número pequenininho, né? É similar à topografia, como se fosse realmente a altura, né, ou a profundidade da atmosfera, certo? Nas suas devidas camadas. Então, a pressão está mais alta, tem lá uma pressão maior, então tem lá a linha que fecha aquela pressão. Então, isso aí são ondas, mas não é isso que realmente as pessoas falam no meio científico, tá? É um termo que ficou mais jornalístico, fazendo alusão de que você tem lá um período de tempo, então, né, como se fosse mais temporal no sentido cronológico do que de fato do meteorológico. Então, passou um período de ondas de calor, então ficou lá essas altas pressões paradas, trazendo todos os caracteres possíveis para as temperaturas estarem mais elevadas. Mas não é um jargão tão meteorológico ou científico, é mais jornalístico de fato. Por isso que traz essa confusão, né? As pessoas pensam que realmente parece que é uma onda que está vindo de calor, uma bola, sei lá, qualquer coisa assim, de ar quente. Não, esse ar quente foi gerado aí mesmo, tá? Perfeito, isso aí. Justamente o que eles fazem aparecer, né, que é justamente, né, tá vindo aquela onda, né, aquele calor, né, como se fosse uma tsunami, né, uma tsunami de calor, né? Esse calor foi gerado aí mesmo, né? Onde essas altas pressões estão, o processo de insolação é extremamente acentuado e por isso gera muito calor no aquecimento da atmosfera. Então não veio de lugar nenhum, tá aí mesmo, tá? Não, perfeito. E, professor, vamos ver a de hoje, né, de Sim, 8 de agosto, né? Tá aqui, ó. Já bastante alterações. Alterações significativas, então a gente já vê que está quebrando a situação de bloqueio. Só para as pessoas verem, em geral, né, essas ondas, como a gente vê agora como ondas da atmosfera, lá no canto superior direito tem uma baixa de 998, depois você sobe para uma alta de 1020, que está no centro do continente, depois você desce para um monte de baixas pressões, aí, que são todas essas linhas frontais que estão próximo da costa mais ao norte da Europa, depois sobe de novo para uma alta de 1028 no centro do Atlântico Norte, né? Então, esse vai e vem de ondas que a gente entende em meteorologia, tá? Quais são as condições de tempo meteorológico em cada uma delas? Onde vocês estão vendo os Hs, é a mesma coisa. Então, o dia está muito bonito, né? Quando for o período diurno, então o dia está muito bonito, que é aquele céu de brigadeiro, altos valores de incidência de radiação solar em superfície, totais pluviométricos 0, não vai chover de jeito nenhum, inibe formação de nebulosidade. Agora, exatamente no meio deles, aí, ó, nessa L993, uma super baixa que está se formando aí é um verdadeiro desastre. Os ventos estão extremamente acelerados em superfície, as ondas devem estar beirando de 3 a 5 metros, às vezes até um pouco mais, tá? Pode chegar até, às vezes, 12 metros. E nebulosidade acentuada, totais pluviométricos acentuados, tá? Então, a brincadeira da atmosfera é essa, ela fica onde tem baixa pressão, em geral, o tempo vai ser instável e chuvoso, onde tem alta pressão,
o tempo é bom, os ventos são fracos, tá? Então, a gente vê que essa alta de 1020, ela é bem significativa, ela é gigantesca, ela ainda mantém essas temperaturas mais elevadas, mas ela está indo lá em direção à Rússia, né? Vai para a Rússia, vai lá para a China, tá? Enquanto a gente já observa as baixas aí rompendo essas características que nós tínhamos até 4 dias atrás, tá? Perfeito, Então, o tempo já perfeito. está mudando para eles lá. Agora, é E interessante ressaltar que nós temos uma alta pressão em cima da Groenlândia. É o período em que, às vezes, alguns satélites registram derretimento de gelo, tá, pessoal? Isso é uma curiosidade bastante interessante. Aí já vem um monte de alarmista falando que a Groenlândia está derretendo. Não tem nada a ver, é um derretimento superficial, porque é verão, certo? Alta pressão significa que os índices de incidência solar estão altos, então dá uma esquentadinha no ar e aquela camadinha bem superficial do gelo consegue dar uma derretidinha lá, tá? Não é a Groenlândia que está derretendo, não. Mas logo a oeste da Groenlândia, vocês veem uma poderosa baixa, um ciclone extratropical, 999, atuando aí também. E só por curiosidade, lá embaixo, ao canto inferior esquerdo, o professor Marcel vai gostar depois de dizer para a gente, ó, tem aí uma tempestade tropical registrada já com o nome, Deb. perfeito. Não, e o interessante é aquilo que o senhor falou, né, da atmosfera dinâmica, né? Aqui, no dia 3 nós tivemos aqui um corredor, né, de alta pressão, né, simplesmente empurrando, né, as baixas pressões, né, ou seja, né, aqui formando, né, esse escudo, né, como se mal falando, né? Agora, Isso. Agora, aqui hoje, já no dia 8 nós temos o quê? Uma alta, uma baixa, uma alta, uma baixa, ou seja, né, já ficou uma coisa mais dinâmica, né? Exatamente. Na primeira do dia 3, quem tentou lá criar uma situação mais estática foram aquele escudo de altas. Mas note que todo o dinamismo da atmosfera ficou nesse corredor de baixas, que está muito acentuado, então isso aí virou um terror, né? Porque você concentrou toda a parte, vamos dizer assim, extremamente dinâmica da atmosfera num lugar só, enquanto que no outro ficou uma bruta de uma calmaria. Então, é isso que é interessante, que a conservação da energia tem que acontecer. Antes ela acontecia num espaço muito maior, portanto, diminuía a densidade da energia. Quando você concentra tudo isso num corredor, né, a energia tem que ser a mesma, portanto, você vai ter uma coisa muito mais explosiva, muito mais violenta. E é exatamente o que aconteceu, né? Então, nesse corredor do Atlântico Norte estava um Deus dará, enquanto que o pessoal na parte continental e do Mediterrâneo estava uma calmaria terrível, né? Praticamente não venta, sol, calor, né? Certo? É exatamente isso. Perfeito. E uma pergunta aqui, professor. Esse H1018 aqui, a pergunta seria o quê? É uma alta polar, isso ou não? Precisamos ver a sequência de cartas para saber se ele se deslocou, tá? Se essa alta polar for uma alta polar móvel, né, um APM que a gente chama, logo nas imagens, nas cartas seguintes, ela já vai estar se movimentando para o Atlântico Norte. Provavelmente sim, deve ser uma alta polar, porque logo adjacente a ela, você tem um ciclone extratropical de 999 ali, né? Perfeito, perfeito. Bom, é isso aí, ou seja, né, mais uma vez, né, isso aí são dados do próprio, né, sistema de meteorologia lá do governo, né, deles lá, da União, esqueci aqui o K, o Reino Unido, isso, United Kingdom. O que acontece? Ou seja, os dados são deles, né, então eles com certeza têm dados muito bem mapeados aqui dessa região, e mostrando, né, primeiro, que onda de calor não é o que realmente eles falam, né, na mídia, né, aquela coisa, né, de parece aquela coisa, sabe, aquela avalanche de calor, né, aquela tsunami térmica, né, que eles costumam fazer, aquele alarde todo, né, e ficou mostrado que nada mais é do que são
altas pressões, né? Que acontecem o tempo todo. Só que, algumas vezes, né, você tem situações onde a insolação realmente fica maior e como não consegue romper essa parte, né, de baixo para poder gerar nebulosidade, para dar uma resfriadinha na cabeça lá dos europeus, né, nessa situação aqui, né? Então não aconteceu a tal chamada, né, temível, terrível, né, abominável onda de calor. Correto, professor? É isso daí, né? Lembrando que você pode acentuar isso por ser verão e o efeito da continentalidade que está mais afastado aí do mar. E, em particular, na Europa, né, o oceano, o mar Mediterrâneo, ele é extremamente fechado, ele aquece muito rápido também, e aí não favorece a diminuir as amplitudes térmicas, né? Perfeito, perfeito. É isso aí. Bom, então ficou bem claro aqui para vocês, né, que onda de calor não é o que, o que realmente é falado, né? Nós temos realmente que mostrar, porque esse vídeo é um vídeo mais curto para falar justamente sobre essa descomplicar, né? Vamos descomplicar esses assuntos, tanto é que o nome é Descomplicando a Ciência, né? Porque trazer o que muitas vezes é falado na mídia e muitas vezes é divulgado que não é bem a realidade, né? Então, aqui eu tento sempre mostrar o que é a realidade e o que a ciência realmente fala. Tá, professor? É isso aí. Bom, então vamos ficar por aqui, tá, professor? Muito obrigado aí pela mais uma vez pela sua explicação, sempre estar disposto a desmistificar, né? E dê seu recado final aí. Bom, obrigado, professor Tiago, pela oportunidade. Assim que saiu essa história na mídia, a primeira coisa que eu fui fazer foi baixar uma carta sinóptica, porque os meteorologistas sinópticos gostam muito de retratar a atmosfera e não ver modelos de computador, né? A gente vai lá procurar. Essa aí foi uma bem interessante, né? Embora ela seja feita por análise de computador, né? Ela é um pouquinho mais sofisticada, mas ela tinha lá o que a gente precisava, que eram as altas pressões, para explicar para as pessoas que estão nos assistindo. Então é isso daí. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer esse assunto também, porque nada de mudança climática, aquecimento global, é um fenômeno recorrente e bastante natural. Que bom, que bom. Então, assim as pessoas podem ficar mais tranquilas, né? Não ter aquela coisa, né, de alarmismo assim, infundado. Bom, professor, mais uma vez, obrigado aí pela presença, obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Quem não for inscrito no canal, inscreva-se. O professor Ricardo também tem um canal, Ricardo Felício Oficial, é só procurar lá. Né? E o professor Ricardo é pré-candidato a deputado federal, né? Então, mais um pouquinho depois a gente fala mais sobre isso. Não se esqueçam também, pessoal de São Paulo, né? Dar esse like aí, tá? E é isso aí. Se não for inscrito, se inscreva, né? Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e até a próxima. Um grande abraço, boa noite a todos. Boa noite.